Pronto, está gravando. Eu vou iniciar aqui então a gravação dessa nosso encontro remoto de mineração de dados, com o convite de Bruno Silva, que vai hoje apresentar um pouco da experiência dele com utilização do RapidMiner. Vai demonstrar alguma coisa, como ele quiser fazer, ele fique à vontade aí. Então, a aula de hoje é a mineração de dados e conhecendo um pouco da ferramenta do RapidMiner. Bruno, pode ficar à vontade, se você quiser projetar. Beleza, professor. Já eu vou projetar. Tá, vou então começar... fique à vontade. Pode. Acho que daqui eu só não conheço o Michael, né? Acho que o pessoal eu conheço. Então, dispensa apresentações. Bom, pessoal, Mas boa tarde, pode né? se apresentar. Vai ficar disponibilizado para geral? Então... E aí, pessoal, beleza? Boa tarde, meu nome é Bruno. Eu fui aluno do professor Humberto, já formei, graças a Deus, aí. Eu vou falar um pouquinho sobre o RapidMiner. Não sei se vocês acho que já ouviram falar, né? Só não viram de fato funcionando. Mas o RapidMiner, ele é um software de ciência de dados. Ele foi desenvolvido pela empresa, tem o mesmo nome, e basicamente ele fornece um ambiente totalmente integrado para lidar com dados. Ele consegue cobrir todo o processo de ETL. Daí também ele é utilizado para aprendizado de máquina, para deep learning, para mineração de texto, e o que eu usei foi análise preditiva. Ele também é usado em aplicação comercial, ele é usado em pesquisa, em educação, em treinamento e até em prototipagem de processos. Daí também pode ser usado em desenvolvimento de aplicativos. O interessante dele, como eu já disse, é que ele consegue cobrir todo o processo de ETL, desde a extração até a carga dos dados. ETL, Extraction, Transform and Load. E é interessante falar dele porque ele meio que se torna uma boa alternativa ao ECA, que pelo menos comigo, que é a primeira ferramenta que a gente geralmente tem contato quando está pagando mineração. Quando eu paguei mineração aí na UFRN, com o professor Humberto. Daí, uma das coisas que o pessoal sempre me pergunta, quando vê que eu usei ele no trabalho e não o ECA, como geralmente acontece, é por que ele? Aí, eu costumo dizer que por causa de 3 diferenciais, basicamente. Mas tem vários outros, mas foco nesses 3, que é a forma como ele funciona. O RapidMiner, ele funciona como uma construção de processos. Então, cada processo de etapa que você tenha definido no seu fluxo, ele é um quadradozinho lá dentro da interface do RapidMiner. E aí, basicamente, são pequenas operações, cada operação faz uma tarefa ou um conjunto de tarefas específicas, geralmente contendo uma entrada e uma saída, ou pelo menos uma saída. Essa parte eu vou explicar quando eu for mostrar dentro da ferramenta. O outro ponto também é que a possibilidade de se adicionar plugins. Eu não sei se no ECA tem, porque eu praticamente não usei pouco, mas no RapidMiner eu consigo adicionar plugins para fazerem ou aprimorarem coisas que eles já fazem. Aí é massa porque nesses plugins eu consigo, por exemplo, tem um plugin específico do Facebook, só para o RapidMiner, então eu consigo puxar dados direto do Facebook, só para utilizar no RapidMiner, tipo, já vem pronto. Eu consigo integrar ele com linguagens de programação como Python ou Java, e ele também se integra com outras ferramentas. Então, tipo, você consegue integrar ele com o Eclipse e até mesmo com o ECA. Então, você consegue utilizar os dois aí em paralelo, se você acha que tem um processo mais fácil no ECA e você quiser só pegar essa saída no RapidMiner, você consegue fazer isso facilmente. E o terceiro ponto, que não é tão importante, mas pelo menos para mim foi, que é o apelo visual. Como ele cobre o processo de ETL, então, obviamente, ele cobre a carga dos dados. Eu trabalho aqueles dados, eu trabalho aquele meu modelo e mando ele para algum lugar, né? Então, se eu mando esse algum lugar, geralmente é um hub, o próprio RapidMiner tem o próprio hub, e aí eu consigo puxar dashboards em tempo real. Então, se eu tenho o meu modelo trabalhando 24/7, eu consigo ver ele atualizando 24/7, ou seja, tempo integral. Só falar um pouquinho, né? Falei um pouquinho sobre ele, porque, pelo menos para mim, ele é interessante. E aí aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Eu vou mostrar
um processo que eu fiz e vou construir ele de novo explicando para vocês. Acho que eu consigo... Ele tá aqui, tá aqui. Isso, Bruno. Pode projetar sua tela. Ah, e se vocês tiverem alguma dúvida, pode parar aí, não tem problema não. Se eu souber responder, é nóis. Beleza. Cadê? Tô vendo aí. Tô vendo aí minha área de trabalho? Sim. Beleza, deixa eu ver, acho que é esse, pronto, esse aqui. Não, esse aqui é o em branco. Esse aqui. Ó. Se qualquer problema na transmissão, vocês me avisem, porque eu tô com a outra tela e eu não consigo ver. Deixa eu não mostrar. Tá ótimo, Bruno. Pessoal, vocês podem ver, né, que a interface do RapidMiner, ele é mais amigável, né? Ela é mais agradável Isso. do que a interface tradicional do ECA. O ECA tem aquela cara de aplicação Java direto do build. Aí aqui os caras tomaram mais esse cuidado como o terceiro ponto que eu disse, já conta também no apelo visual. Bom, o RapidMiner, ele é dividido geralmente, na versão free, ele é dividido em 4 pontos, mas com a atualização e a possibilidade de você utilizar o e-mail educacional para conseguir um quase pro, ele se divide em 5 pontos. Esses 5 pontos, não sei se vocês conseguem ver aqui em cima, tem design, resultados, preparação turbo, modelo automático e deploy, né? Design é onde basicamente você vai construir os seus processos. Já eu volto para explicar um pouquinho de cada um. Os resultados, eles vêm logo após a execução do processo que você fez aqui. Se der tudo certo, ele passa para cá. O Turbo Prep, você consegue, aquela parte que ele cobre da carga. Você consegue dar a carga em um dataset aqui, por exemplo, e seguir trabalhando. No modelo automático, você consegue fazer três tópicos, 3 pontos base, que é predição, cluster e detecção de outliers. Ele já lhe fornece um ambiente pronto para isso, desde que você coloque os dados corretamente, né? E a parte de deploy, que é que você consegue pegar todos os seus modelos, juntar tudo no canto só e mandar. Essa parte aqui eu não vou me ater, primeiro porque eu não usei, porque eu não consigo subir, porque aí você tem que pagar. E aqui também não, porque aqui já é mais para a parte de transformação. Então, acho que não cabe, até porque a aula para não estender tanto, não cabe tanto aqui. E daí, então, eu vou me ater só ao design, resultado e automodel, que é o que mais se usa. Por exemplo, eu no meu TCC eu não usei nem o Turbo Prep, nem o Deploy. Não precisei. Isso aqui é mais em âmbitos comerciais. E aí eles fazem mais sentido aqui. Começando pelo design, a forma como o ECA, a forma como o RapidMiner trabalha é essa. Eu tenho cada stepzinho desse, eu vou chamar de step porque fica mais fácil, e aí cada step desse faz alguma coisa. E aí, como eu disse que ele tem que ter pelo menos uma saída, é nesse caso aqui, por exemplo. Aqui eu não tenho uma entrada direta. Claro que eu tenho uma entrada, que eu configurei, mas eu não puxo de nenhum lugar. Mas aí, quando eu preciso ler um banco de dados, por exemplo, e aí eu preciso da entrada, né, que é da conexão do banco, e a saída é os dados do meu banco. Aqui é onde você consegue fazer aquela parte de mineração, seja ela qual for. Eu vou explicar, mas aqui eu coloquei o caminhos. Aqui entra na parte do apelo visual, né, que aqui o Cluster Model Visualize eu ganho possibilidades de ver os dados que eu estou trabalhando aqui, certo? E aí, esses dois aqui, eles basicamente fazem o todo o trabalho. Isso aqui é a configuração. Eu não sei como é no ECA, mas provavelmente você consegue conectar com um jar do MySQL, se for esse que você está usando. Mas aqui, além disso, você consegue ter acesso a trabalhos com um banco de dados não relacional também. Então, se você tiver um projetinho no MongoDB, por exemplo, você consegue puxar ele aqui facilmente. Só você utilizar os processos corretos. E dentro do processo, ele diz se tudo está ok ou não. Então, aqui, eu tenho uma pendência, mas essa pendência aqui, ela foi causada pelo meu banco, porque eu criei um bancozinho rápido aqui agora, só para mostrar para vocês, exemplificando, e aí ele tá dando esse problema aqui, porque o banco que eu estou usando, ele não tá reconhecendo, mas, tipo, ele tá aqui. Ele existe. Depois eu explico para vocês.
E aqui são os processos da nossa área de mineração, que é o que importa. O cluster, aqui é o processo de cluster, tipo, tem o algoritmo pronto, tá nesse stepzinho aqui. E se eu quiser, vamos fazer alusão ao Python. Aqui tem o meu script de cluster, e aqui eu consigo acessar as tabelas geradas e fazer os plots, certo? Então, aquelas várias linhas de código se resumem nesses dois steps. E daí eu puxo para as saídas, que aqui no finalzinho ele vai me dando esses pontinhos aqui, cada ponto desse é uma saída e vai para a parte de resultados. Então, se eu rodar esse aqui e não der nenhum erro, beleza? Ó, você viu que ele girou um parâmetro aqui, é porque eu consigo setar. Eu não expliquei essa parte. No clustering, você consegue fazer todos aqueles sets que você faz do quantas vezes ele vai rodar, qual o tipo de métrica que ele vai fazer. Eu deixei no meio, eu deixei tudo padrão, e os steps também eu deixei tudo padrão. Daí você configura tudo isso aqui e me dá isso aqui. Aí eu consigo ver os clusters que foram gerados, gerou 5 clusters de 0 a 4. Eu consigo ter acesso a eles, né? Ó, eu consigo ver aqui como é que cada um se comporta, os dados de cada um. Aqui é onde começa a ficar interessante, eu começo a ter a visualização gráfica, mas aí, e aqui ele me dá outras possibilidades. Em círculo, consigo ver em balões. Dependendo do modelo que você, dependendo do trabalho que você utilizar, isso aqui muda. Então, se for uma árvore de decisão, ele vai montar a árvore gigantesca aqui para você. Aqui eu consigo ver as tabelas dos centroides. Ele me dá por grupo, né? Mostra o atributo e os grupos. Um plot simples, que aí você vê que as variações aqui são em relação aos plots. Cada variação dessa representa um plot desse. Um cluster desse, na verdade. E essas annotations que são alterações que você pode fazer dentro do projeto para melhorar sua visualização. Aqui eu também não vou me ater porque isso aqui eu não sei usar. Só por isso mesmo. Certo? Tudo isso aqui me foi gerado com esse stepzinho aqui. Certo? Esse aqui eu consegui fazer só adicionando isso aqui no meu fluxo, sem fazer mais nada. Fazendo as ligações corretas, né? E ele me gerou tudo isso. Isso aqui, no meu trabalho, eu só fiz printar e colocar. Né? E aí, você tem... Agora vamos para o papel visual, né? O Cluster Model Visualizer, que o que ele faz? Quando eu rodo o meu projeto, ele vai me dar a saída normal e ele vai me dar mais possibilidades de visualização. Foi aquilo que eu mostrei na parte de resultados. Ele me dá a classe que mais foi considerada, né? Que é na parte de similaridade de cada um e a quantidade de cada um, porque o total disso é o tamanho do meu dataset. Daí ele me dá o heatmap. Então, isso aqui eu já consigo fazer uma análise melhor se eu quiser apresentar para alguém ou mesmo printar. Aquele mesmo gráfico, só que aqui ele me dá um pouco melhor a visualização. A mesma tabela de centroides, só que aqui ele divide melhor. E o mais legal, que é esse aqui, Scatterplot. Como eu dividi em grupos, então eu consigo ver o jitter, que é eu vou chamar de ruído que ele faz. Então, se eu aumentar aqui, ó, eu consigo ver como é que está se comportando na questão da similaridade. E aí eu consigo separar isso por cluster. Ó. Ele está dando dado numérico porque a tabela que eu usei, ela é toda numérica. Então, ela já está normalizada, tratada. Enfim, tem todo aquele pré-processo que a gente faz antes de analisar. E nessa parte é isso. É simples, né? O trabalho que eu tive, o que eu fiz? Conectei no banco, li e mostrei. Bruno, só um instante. Você pode dizer que dataset é esse que você está usando aí? Onde você conseguiu esses dados? Como é que eles são? Só para ter uma ideia geral de que dataset é esse. Esse aqui, professor, ele é um sample da própria ferramenta. Ele, se eu não me engano, ele é o Sonar. Deixa eu ver aqui. Sim, esse já é próprios dados que já estão no RapidMiner. Isso, ó, eu consigo ter tudo. Tranquilo. Consigo ter tudo isso aqui. Só para o pessoal ter essa ideia. No seu TCC... Ô, Gabriel, só um minutinho, já passo para você. No teu TCC, Bruno, você conseguiu os dados de onde? No meu TCC, eu peguei os dados da plataforma do governo federal. Eu consegui pegar uma tabela no Excel que contém todos os dados em relação aos pacientes que tiveram Covid. E aí, só que aí,
o tratamento que eu fiz antes de inserir os dados no RapidMiner, como na época eu ainda estava aprendendo, eu utilizei o Python. E aí aqui eu utilizei mais a parte de AutoModel para fazer o que eu precisava. Mas aí aqui ele me dá tanto tutorial quanto dados para eu treinar. E aí tudo isso aqui já está na própria ferramenta, foi a própria comunidade que fez. Ok. Gabriel, você pode repetir a sua pergunta? Não, não era nem pergunta, era só que alguns daqueles bancos de dados, tipo o Iris e o Golf, se não me engano, tem até no ECA também. Eu não sei se são exatamente os mesmos, mas é uma que eu tinha visto alguns deles. Também não sei dizer, mas provavelmente sim. A gente pensa que o ECA é ruinzinho só por causa da aparência, mas a única diferença entre, por exemplo, o RapidMiner e o ECA é que o ECA você consegue fazer mais na parte de visualização, enquanto no ECA você foca mais nos processos. Basicamente, pelo menos ao meu ver, é isso. Não o RapidMiner teria mais na parte da visualização. E no gerenciamento. Eu consigo fazer deploy dos meus dados e consigo gerenciar eles a partir da nuvem, por exemplo. Certo. Certo? Bom, aí eu separei esse processozinho aqui, aí expliquei por cima, só que aí eu vou montar com vocês até para ficar um tutorial salvo na aula, caso vocês queiram rever ou replicar, ou mesmo fazer mexer aqui para ver como é que funciona. Certo, professor? Tem problema ou a gente continua assim? Não tem problema nenhum, fica à vontade aí, Bruno, manda ver. Beleza, até para a gente não se estender tanto. Ó, o que eu fiz naquele projetinho? Eu conectei a um banco, então eu peguei aqueles dados que tinha do próprio RapidMiner e coloquei aqui, até porque eu tinha que fazer um pequeno tratamento que eu não consegui fazer lá, porque eu não sei muito, eu usei, mas eu não consigo usar todo o potencial, por exemplo. Mas o tratamento foi um tratamento simples, eu só tem uma tabela, ela tem essa coluna aqui, Credit Worth, e eu só removi. Então, esse aqui é o meu dataset, eu só removi essa última coluna para facilitar, porque como aqui é nominal, então estava demorando um pouco para rodar o algoritmo. Então, para uma aula fica complicado de eu mostrar. Que estava demorando 5 minutos, e aí não é interessante ficar 5 minutos esperando sempre que a gente quiser rodar um exemplo. Aí eu só tirei essa coluna aqui, e ela ficou... Mesma coisa, só que sem a última coluna, beleza? Só isso mesmo. E aí eu renomei aqui para a coluna e o backup. Só esses dados aqui que a gente vai jogar lá. Daí, quando você tem esse banco, então você pode vir aqui na parte de conexões, ó, e você cria uma nova conexão. Eu não vou criar uma porque eu já criei aqui, e eu vou só mostrar ela para vocês. Quando você vai criar, você seta basicamente o seu usuário e senha e monta a URL. Mesmo jeito que a gente aprende quando tá vendo Java. Então é localhost, user, papapá, beleza? Testar a conexão, vai dar beleza. Aqui eu tenho acesso a esses dados aqui. É basicamente só isso. E aí o que isso lhe dá? Não sei como é no ECA, eu vou sempre fazer essa alusão porque eu não sei como é que funciona lá. Isso aqui eu consigo fazer até para acessar uma API. Então, se eu tenho a minha API em algum lugar, eu consigo fazer isso e consumir essa API. E tem até plugins que me ajudam a fazer isso de forma mais otimizada. Certo? Daí eu trago, ó, se eu arrastar ele já vira um job. Então, isso aqui já acessa meu banco. Beleza? E aí, funciona em conjunto com o seu repositório, que é onde você acessa seus dados, ele lhe dá aqui todos os operadores que você pode utilizar, né? Desde banco de dados para modelagem, enfim, você consegue fazer tudo isso aqui. E aí eu quero, sei lá, ler meu banco de dados. Então, read database. Eu consigo pegar dados tanto de um CSV, um Excel, enfim. E aí, como eu disse lá, ele tem que ter pelo menos uma saída. Então, eu tenho pelo menos uma saída, sendo que a entrada foi configurada para pegar de outro local. E a única coisa que eu tenho que fazer aqui é configurar. Como eu já tenho um banco, todos os parâmetros que eu configuro aqui nesse step são em relação ao meu banco de dados. Então, eu quero acessar a minha tabela, então, define query,
Isso aqui, esse query ou queryfy, é se eu quiser digitar a minha query, ou se eu tiver um arquivo que já tem todo o meu processo do banco lá, pronto. Então, se eu tiver que resetar o banco sempre que eu for utilizar, eu vou usar um query file. Se eu quiser só setar um queryzinho simples, eu uso o query. Mas aí, como eu já tenho conectado, eu quero o banco de dados. E daí, como eu já tenho todos os meus dados, eu mesmo posso setar eles. Então, eu pego o meu banco, que é esse RM Data, que é esse banco aqui, que eu já criei só para testar. E a minha tabela que contém os dados é essa daqui, Data Property Backup, certo? E aqui já foi. Eu já configurei meu banco dentro da ferramenta. E aí, com esses dados, eu quero fazer a minha modelagem, eu quero usar, seja lá qual for o algoritmo que eu quero. Então, eu vou usar o cluster, como está no exemplo. Cadê? No caso, é o caminhos. Aqui, caminhos. Eu só trago para cá. E aí, aqui dentro, eu tenho que ter uma entrada, que é o meu banco de dados. E aqui eu tenho que setar meus atributos. Eu deixei tudo padrão, porque isso aqui vai de acordo com a necessidade de cada um. A única diferença que eu fiz é aqui na parte de métricas que eu botei para numérica. Porque a minha tabela é só numérica. E ele já habilita para mim automaticamente que eu quero fazer a distância euclidiana, que é o que geralmente a gente usa. Por isso aqui eu deixo tudo normal e gera a minha saída. Aqui, se eu tiver feito tudo certo, vai rodar. Você viu lá que ele rodou as 100 interações que eu defini aqui e me deu os resultados. Daquela mesma forma que eu mostrei para vocês. Quantos clusters você definiu? Quantos agrupamentos? Eu defini 5K para rodar 10 vezes cada um, para fazer tudo isso 100 vezes. Tu consegue depois mudar para a gente testar? 2 ou 3K, só para o pessoal ver? Sim. Com 2 ou com 3? Lá eu quero fazer 2 grupos. Eu quero que... Ah, e um detalhe. Se você passar o mouse aqui no izinho, ele explica, ó. Tá certo? E dá até o range todinho. Boa. Então eu vou querer fazer 2 clusters e quero que ele rode 10 vezes no máximo. E aqui, isso aqui geralmente não se muda, o que a gente trabalha é só isso aqui. Tanto que eu fiz até um exemplo usando, a gente faz o caminhos, né? Tem o X-Mins, que ele ajuda você a entender melhor o clustering. Se eu botar para rodar, mesma coisa, só que ele vai gerar 2 grupos. Gerou os 2 grupos, né? K igual a 2, beleza. Aqui e aqui. Sim, ele que me dá os dados. Então. Aham. Você mesma usou coisa. distância euclidiana, né? Exatamente. Se eu quiser usar qualquer uma... Deixa eu ver aqui. Outra que eu usei também foi... Essa aqui, Dynamic Time Wrap Distance. Não sei se foi com esse banco, então se der ruim é porque eu não rodei com esse. Ó. Que ele é mais pesado, tem que ser com um banco mais leve. Menos denso, na verdade. E ele me dá. Como o outro teste que eu rodei com outro banco, então esse aqui ele me dava, tipo, bem maior. E também porque a gente setou 2 grupos. Se a gente tivesse setado 7, como era o meu teste, tinha demorado uns 15 minutos. E aqui ele me dá o gráfico normalmente, ó. Daí, para incrementar isso aqui eu tive que repetir várias e várias vezes no meu trabalho. E aí, para incrementar, eu só fiz o... Acho que é... tá aqui já. Que é o Cluster Model Visualizer. Certo? E aí, como é que ele funciona? Eu preciso, se você passar o mouse aqui, ele diz. Vou passar, eu preciso da minha saída, né? Que é do modelo. E eu preciso dessas 2 entradas. Porque aqui é como aquele esquema que eu disse do Python. Ele vai pegar, vai fazer todos os plots. Daí eu vou poder visualizar eles aqui. E aqui eu vou ter acesso aos gráficos. Certo? Se eu clicar em cima, é só isso que ele me dá.
Aí o massa é que aqui embaixo ó, ele fala um pouquinho do step. Cada step que eu puxar, ó, se eu puxar Camis Kernel, se eu puxar essa expansão, ele me dá aqui, ó. E aí você consegue usar e aprender ao mesmo tempo. Ele vai rodar aquele porque a gente deixou a outra distância. Ver como é que ele se comporta esse teste que eu não tinha feito. Ele não deixou, porque não gerou o hitmap, porque não tem como com esse aqui. Mas deixa eu alterar aqui. Distância euclidiana. Deixar com... Só para ter um gráfico maior, professor. Vou voltar aqui para o 5. Certo. Então, eu venho aqui na telinha, ele já me dá. Hitmap dessa baguncinha que a gente fez. O gráfico. A tabela de centroides, se a gente quiser analisar ou apresentar. E o ruído que ele gera. Ele me dá por grupos. Isso é bem simples, porque é só para mostrar os passos que eu tenho que fazer e como a ferramenta funciona. Mas agora aqui no automodelo eu vou mostrar como é que esse processo pode ficar gigante. Daí eu vou usar os dados do Titanic. Aquele padrão que a gente sabe, quem se salvou, quanto já tinha, para explicando como é que ele vai fazer para cada um dos pontos. Eu consigo fazer 3 atividades básicas. A predição, cluster que a gente já fez ali, e a detecção de outliers. Eu vou fazer a detecção, que a predição não tem como fazer nisso aqui, mas eu vou fazer a detecção, e aí você veja que a própria ferramenta me ajuda. Se eu clicar aqui no X, ele vai me explicar. Essas tuplas que estão com a tagzinha vermelha, ou elas não são interessantes de acordo com o RapidMiner para sua análise, ou eles vão deixar a análise mais custosa. Tem alguns outros poréns também que ele explica aqui. Então, todos os pontos tem aqui na lateralzinha. Eu desseleciono os que eu não vou precisar e dou um next. Dependendo de como for a sua entrada, ele me dá os modelos que conseguem trabalhar com a forma que aqueles dados foram inseridos. Se você tivesse dados numéricos, ia aparecer aqui outros modelos para você trabalhar. E aí, quando você roda, ele já lhe poupa de fazer todo aquele processo e lhe dá aqui os resultados. Certo? Aqui está bonitinho na tabela, você consegue fazer análise por coluna, você consegue ver estatísticas por classe, e a tabela de correlação é o que a gente espera de uma análise simples. Só que, muitas vezes eu não quero só isso, eu quero colocar outros pequenos processos dentro do meu processo grande. E aqui é como a mágicazinha do RapidMiner. Aquele processo automatizado, ele é um processo grande que já está aqui dentro. E aí, como eu disse, ele consegue fazer, cada stepzinho desse é um processo só, como a carga, ou ele é um conjunto de pequenos processos para fazer alguma outra coisa. Então, você veja, aqui no pré-processamento, no meu caso, eu fiz usando Python, eu consigo fazer com outros processos. É só o teu conhecimento do processo que eu quero. Certo? Ó. Fazer mapeamento. Eita. E eu consigo fazer isso iterativo. Então, sempre que eu quiser, se eu tenho esse conjunto de processos aqui e eu quero utilizar isso em um outro projeto, eu só copio ele novamente e passo para o outro. E aí é como a detecção de outliers, o cluster e a predição é feita aqui. São esses processos complexos que já são feitos para a gente utilizar, porque são os mais comuns. E depois que você prepara todos esses dados aqui, você consegue fazer o deploy dele. Daqui eu não vou mostrar porque eu não entendo muito bem as configurações do hub e também porque é pago. E basicamente é isso. Eu não sei em relação ao Weka o quanto disso é parecido ou não, mas por brincadeira do destino, o RapidMiner foi o que me salvou, porque eu estava tendo problemas com o Weka em relação a rodar na minha máquina. E aí surgiu isso aqui. E basicamente é isso. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Beleza. Quem tem dúvida? Ou quem quer Acho que complementar alguma coisa? só um negócio que era só a questão do que
Tem outros algoritmos além de tipo de cluster? Tem. Pronto, que por exemplo lá no ECA tem árvores, que dá para ver também. Aí se É. desse para ver um exemplo também de algum tipo de algoritmo de árvore. Deixa eu ver se eu tenho um pronto. Porque aqui, quando o Humberto falou pra você dar pra baixar você, eu fui instalar tudo novo, que eu tinha formatado o PC. Uhum. Mas os algoritmos estão todos aqui, ó. Tem máquina de suporte. Eu tentei achar o do meu TCC, mas aí como eu formatei, eu perdi. Eu tenho que até que fazer de novo para salvar. Brinca não, cara. Não pode perder os coisas do teu TCC não, Bruno. Não, foi esse processo aqui. Esse processo eu consegui Sim. fazer, mas foi porque ele foi demorado. O resto tá tudo salvo. Não, Deus me livre perder. Deixa eu ver aqui. Decision Tree. Aqui, Decision Tree. Ver se eu consigo puxar. Eu vou tirar esse aqui e esse aqui. Eu vou puxar direto pra cá. Ver se ele vai. É porque os dados da puxando não tá indo. Será que é porque eles precisam estar num Talvez o certo formato, né? É um Hã? certo Formato numérico, né? Sim. Deixa eu ver se eu consigo puxar com outro sample de dados. Tem aqui no samples eu tenho o Sonar. Acho que o Sonar acho que vai. Ah, o Sonar foi. Ó. Foi, ó. Tá aí. Aí ele me gera aqui a árvore. Oh. O Sonar, ele... Só para explicar o dataset, né? Ele é um mapeamento feito com Sonar, certo? Que o Submarino fez. E ele consegue identificar o que é entrada de mina e o que é pedra. Então, basicamente, ele diz, aquilo ali é a entrada de possível mina e aquilo ali é só uma caverna oca. E aí, as principais classes dele são até aqui, ó, Rock ou Mine. Basicamente, são essas classes dele. Por isso que a árvore se divide, por isso que no resultado do processo ele deu Aonde que essas você duas mais árvores. seleciona a classe da árvore no algoritmo? Que normalmente a classe é aquele que você no final vai fazer aquela decisão. Que aí seria. Quem faz não é o próprio algoritmo. A gente só escolhe o critério que ele vai utilizar. No caso, o padrão sim. é o gain. Ah, sim. É porque lá no ECA, pelo menos, tem uma área lá que você selecionava o. Como é que era? Era o atributo classe. O Não era, Humberto? atributo-alvo, né? O que você quer classificar, né? É, Isso que aí para os classificadores, Bruno. Aí você tem então o aqui, atributo lá, se foi sim. aprovado ou não. Lá no Aí eu caso tenho que do colocar seu, outro né? step. Se o cara morreu, se o cara ficou sarado, né? Curado. Aham. Uma Então, coisa no e caso tal. aí, é outro step que você coloca, que é ele que vai fazer, antes disso aqui, de jogar pelo Decision Tree, é ele que vai fazer a separação. Como eu disse, é tudo por step. No meu, eu É não bem me ative, modularizado. eu não me ative a isso no meu, porque a ideia do meu foi deixar que o próprio algoritmo identificasse qual seria o melhor atributo. Ah, sim, sim. Ah, Sacou? o próprio algoritmo, ele. Então, se você não der para ele usar, ele próprio vê, tipo, o melhor. É. Até se você. Uma coisa que eu fiz For muito, banco eu de vim dados, aqui, eu isso. selecionei a minha base. É. O que que eu fiz? Eu Tudo bem, fiz né? isso aqui, eu gerei todo o processo, sei lá, de cluster, por exemplo, outlier. Peraí, select all e eu vou tirar só aqui, que essa classe aqui não vai fazer diferença, nesse caso aqui. Gerei tudo, né? E aí eu fui abrir o processo e trabalhei em cima desse processo aqui. Fui mapeando o processo e fazendo as alterações que eu queria. Que aí eu consegui chegar no resultado melhor do que esse aqui, por exemplo, entendeu? Na minha base. Tanto que eu consegui gerar o gráfico de Rock, que é um gráfico que ele vai contando, faz a relação entre os acertos e os erros do seu algoritmo. Eu usei isso para o SVM, para regressão, e eu não lembro qual foi o outro agora. E ele me dá o gráfico bem massa. Eu só achei meio esquisito que ele não coloca meio que o nome, ele usa atributo 11, atributo 1, né? É porque Mas é isso. como tá, é porque é como vem como vem na base. Ah, é porque na base tá assim. Ó, atributo 11, atributo Ah, 19, certo. entendeu?
Ah, entendi. É bom que no final dá pra ver ali que ele selecionou como classe o Mine ou o Rock, que seria o atributo final ali. Exato. Que no caso seria o melhor realmente de usar. Eu derrotei outro processo aqui. O... Mas é Pois isto ok. mesmo. Pois ok, era só isso. Porque eu tava atrás de ver como é que era a árvore no RapidMine. Muito bom. Eu gostei porque é bem modularizado ele. Você consegue separar os processos, fica bem intuitivo de ver o que é que tá acontecendo. Isso, e fica tudo aqui, ó. Uhum. Você consegue subir esse processo para o hub deles. Tipo, se você quiser, você sobe aqui nessa máquina, vai em alguma outra máquina e consegue baixar esse processo. Que ele fica linkado à sua conta. Saca? Ah, certo. Legal. E aí, pessoal, mais alguém? Tem mais? Mais alguém? Felipe? Não, tudo certo, professor. Sem dúvida. O que você achou? Eu gostei, parece, pelo menos a interface parece ser mais legal que a do... Melhor, assim, do que a do ECA, né? E é mais organizado também por dentro. Eu acho que ele é mais, como é que eu poderia dizer? Mais dinâmico, né? O ECA é mais estático, né? Esse cara é mais dinâmico. É mais para quem programa e tal, você tem muitas vantagens integrando com Python, que quer que seja, né? E também integrando com as próprias bases de dados. Você pode já pegar direto da base de dados, seja PostgreSQL ou MySQL, e você não tem que converter para o arquivo ARF, né? Igual geralmente a gente faz no ECA. Então acaba que o ECA fica mais estático do que esse cara aí. Acabei de puxar um Excel aqui, rapidão. Sim. Paulo, o que você achou? Alô? Michael, Darlan, o que vocês acharam? Eu achei interessante a ideia da forma como, pela interface, mas é um pouco melhor do que o ECA, né? Mais interessante é a forma como é organizada. Achei bem. É bem interessante, assim, dependendo do tipo de projeto, pode facilitar muito a vida. Sim. Depende da necessidade, né? Falou bem, isso aí. Daniel. Pronto, Bruno, pode retomar. Não, eu já abordei tudo que eu acho que seria interessante de mostrar assim, de forma rápida. Show. Isso aqui também a documentação deles é muito boa. O fato é que ele é em inglês, mas tipo, ele explica o processo, uma página para cada processinho desse. E no final tem um vídeo do carinha explicando e usando esse step. Muita coisa do que eu vi, tanto que eu mal vi tutorial. Eu não vi tutorial no YouTube, eu acho. Tudo eu fiz em cima da documentação. Então acho que isso é um a mais que tem em relação ao do ECA. Tudo que eu fiz no ECA eu tinha que procurar na comunidade afora aí. E não tive esse problema com o RapidMiner. E ele tem um educacional, né? Você consegue fazer muita coisa massa só com o seu e-mail educacional. Sim, beleza. Pronto, pessoal. Então, se quiserem fazer mais alguma consideração, eu só tenho a parabenizar e agradecer ao Bruno aí Eu que pela agradeço, pessoal. disponibilidade, né, pela prontidão em atender o convite aí. Qualquer coisa chama nós. Beleza. Beleza. Valeu, Bruno. Aí pela Mas é isso, apresentação. pessoas. Nada, pô, é nóis. E Então, eu vou encerrar aqui a gravação, Bruno, viu? Uhum. Onde é que é o bichinho aqui? E já, mais uma vez, te agradeço. E foi muito bom. Qualquer dúvida, se vocês chegarem a utilizar, né? Qualquer dúvida, só mandar mensagem aí que a gente desenrola.